Fala pessoal, fala rapaziada, fala nação corintiana e amigos de outras torcidas aí. Eu, Leonardo Machado, passando aqui bem rápido só para falar para vocês aí, tá? Que eu vou deixar vocês aí com um vídeo do Jorge Nicola trazendo muitas informações aí sobre Corinthians, São Paulo, Santos, contratações e tudo que move, né, o mundo do futebol, tá ok? Não se esqueça, tá? Quem tá chegando agora, se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer a gente aí, pra gente cada vez mais crescer aí. O YouTube tá sempre mandando meus vídeos para vocês também. Ative as notificações, é muito importante, tá? Quem já tá no canal também, se inscreva no canal, se inscreva no canal não. Ativa as notificações e deixa o like para ajudar a gente, tá ok? E acompanha a gente aí também nas redes sociais, tá ok? Tamo junto, Deus abençoe a todos e vai Corinthians. É nóis, pessoal. Fica com o Jorge Nicola agora. Falou! Perto de contratar Biel, o Corinthians também tem negociações com Carlos Vinícius, que é torcedor alvinegro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o Palmeiras e a diferença abissal do ponto de vista financeiro para com o Chelsea. Preciso te atualizar ainda sobre Gerson, que garantiu de novo excelente receita e um enorme negócio para o rubro-negro. Para completar, tem um angolano cheio do dinheiro, com bilhões na conta, disposto a investir no futebol brasileiro. Falo também sobre Richarlison, com oferta do futebol europeu, tragédia em Portugal, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que revelou que só depende do aval da família de Thiago Mendes para anunciá-lo como novo reforço. Volante de 33 anos, já acertou salário, tempo de contrato, luvas, tudo absolutamente certo. Faltou o ok da esposa, que está avaliando os prós e contras de morar no Rio de Janeiro. Já o Fortaleza fechou a compra de Adam Barreiro, atacante paraguaio que se destacou no São Lourenço, mas não conseguiu fazer sucesso no River Plate. Operação de US$ 1.800.000 por 70% dos direitos econômicos. Para completar o giro de notícias, contar que o Santos recebeu convites para fazer amistosos nos Estados Unidos e até na Rússia durante a pausa por conta da Copa do Mundo de Clubes. Mas, por opção do Peixe, o clube ficou na Baixada Santista e deve realizar apenas um amistoso em território brasileiro antes da volta do Campeonato Nacional. A saideira do giro de notícias é internacional. Falcão Garcia deixou o Milionários da Colômbia. O atacante, hoje com 39 anos de idade, está livre no mercado e marcou pelo Milionários 26 jogos e 11 gols. Só mais uma saideira, prometo. Em relação a esse giro de notícias, o Grupo Metrópolis acaba de adquirir o direito de transmissão dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, quando o Metrópolis exibir as partidas, os times ficam impedidos de fazer a transmissão em seus canais no YouTube. Quando não houver transmissão do Grupo Metrópolis, a condição segue a mesma dos últimos jogos. Beleza? Hora de falar sobre uma tragédia no futebol português. Na madrugada dessa quinta-feira, Diogo Jota, atacante da seleção portuguesa e do Liverpool, faleceu em acidente de carro ao lado do seu irmão. Diogo Jota, com só 28 anos de idade, havia casado no mês passado e tem 3 filhos. O irmão dele, o André Silva, 25 anos de idade, defendia o Penafiel da segunda divisão do futebol português. O acidente aconteceu numa cidade chamada Zamora, no norte da Espanha. O Diogo Jota dirigia sua Lamborghini quando tentou uma ultrapassagem. O pneu furou, o carro capotou e chegou a pegar fogo. Enorme tragédia, causando muita comoção em Portugal. A gente manda solidariedade aos pais do Diogo Jota, a toda a família. O Liverpool já se manifestou, Cristiano Ronaldo, Porto, enfim, clubes que tiveram relação com um atleta muito, mas muito triste. Isso só reforça aquela ideia de que a vida é um sopro. Então, bora aproveitar sempre com responsabilidade. Hora de falar sobre Richarlison, informação exclusiva. O Pombo, hoje com 28 anos de idade, não ficará no Tottenham. Isso está muito claro. O clube inglês quer negociá-lo. Chegando até a especular a possibilidade de o Richarlison atuar no futebol brasileiro, isso está completamente descartado. Nesse momento, são duas as maiores possibilidades. A Arábia Saudita, com quem ele conversa há pelo menos um mês, e mais recentemente a entrada do Galatasaray da Turquia. Esse clube ainda não apresentou proposta oficial, mas ficou de fazer uma oferta para essa semana. O Galatasaray promete investir pesado para conseguir a contratação do centroavante, que está há 3 temporadas no Tottenham e havia sido comprado por 58 milhões de euros.
É bem verdade também que hoje o valor de mercado do pombo caiu bastante. Segundo o Transfer Marketing, ele está avaliado em 20 milhões de euros, contrato até junho de 2027. E a atuação dele com a camisa da seleção brasileira nos primeiros jogos de Carlo Ancelotti foi bastante ruim. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses três clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da segunda para a terceira e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro. E hoje as três maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses três clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo. Basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Hora de falar sobre o Flamengo. Você pode até estar bravo com o Gerson, mas é importante registrar como ele rendeu dinheiro ao Fla. Sua segunda passagem termina como na primeira, gerando enorme receita. Foram, no total, 144 milhões de reais no positivo, entre aquilo que o Flamengo gastou para comprá-lo e entre aquilo que o Flamengo arrecadou com sua venda. Na primeira passagem, em 2019, ele havia sido comprado da Roma por 50 milhões de reais e foi vendido para o Olympique de Marselha por 126 milhões de reais, um lucro de 76 milhões. Em 2022, o Gerson volta ao Fla, comprado do Olympique de Marselha por 92 milhões de reais. A venda para o Zenit fechada por 160 milhões de reais, garantindo mais um lucro de 68 milhões de reais. Somando as duas passagens, e o lucro final é de 144 milhões de reais. Isso sem falar nos 12 títulos conquistados dentro de campo, os 19 gols marcados e uma infinidade de ótimas ações dentro das quatro linhas. Só para completar, é importante registrar que o Gerson não deve ser o único atleta vendido pelo Flamengo. Wesley, Cebolinha e Michael também não devem ficar. O Flamengo toparia escutar propostas pelo Pedro e pelo Juninho, atacantes que parecem fora dos planos do técnico Felipe Luiz. Dessa maneira dá para imaginar uma reformulação grande no Flamengo, que colocou bastante dinheiro em caixa nos últimos dias. Foram 15 milhões de euros da venda do Alcaraz no mês de maio, mais 25 milhões de euros do Zenit, que acabam de ser aportados, isso sem falar nos mais de 150 milhões de reais obtidos com a participação na Copa do Mundo de Clubes.
Bora mudar de assunto e falar sobre o confronto entre Palmeiras e Chelsea. Os times se enfrentam nessa sexta-feira, brigando por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes e, por consequência, pelo prêmio de 115 milhões de reais prometido pela FIFA aos 4 melhores da competição. Pois bem, queria destacar a enorme disparidade financeira que existe entre ingleses e brasileiros. A folha salarial do Chelsea, por exemplo, é de 100 milhões de reais por mês, que fazem do clube inglês dono do 9º maior investimento com salários no planeta Terra. Já o Palmeiras tem uma folha salarial de mais ou menos 26 milhões de reais. Isso equivale a dizer que um mês da folha do Chelsea paga 4 meses da folha do Palmeiras. A avaliação do elenco, quanto é que custa o elenco do Chelsea em comparação ao elenco do Palmeiras? Outra disparidade grande. De acordo com o Transfer Market, o elenco do Chelsea está avaliado em 7 bilhões e 700 milhões de reais. Você soma o valor de cada atleta e chega a essa bolada. Já o Palmeiras tem o valor de mercado de 1 bilhão e 600 milhões de reais, com a lembrança de que nos próximos dias o Estevão troca o Palmeiras pelo Chelsea. E o Estevão é hoje o mais valioso jogador do Palmeiras, o que vai tornar essa diferença ainda maior. Só para completar, é importante registrar um pouquinho sobre o atual momento do Chelsea. Quarto colocado na última edição da Premier League, campeão da Conference League, que é a terceira divisão do futebol europeu. Tem a Liga dos Campeões, você tem a Liga Europa e depois a Conference League. Torneio bem pouco relevante, tanto que o Chelsea usou durante a maior parte do torneio um time C, conforme foi passando de fase e foi vislumbrando a possibilidade de ser campeão. Aí sim, Chelsea passou a jogar à vera esse torneio. No Mundial de Clubes, o time inglês não faz boa campanha. Chegou a perder do Flamengo sendo completamente dominado por 3-1. Só foi derrotar o Benfica depois da prorrogação, empate no tempo normal em 1-1, vitória por 4-1 na prorrogação. O Palmeiras, que não fez uma boa primeira fase, deixou excelente impressão diante do Botafogo nas oitavas de final. Se a gente for levar em consideração apenas a grana, dá para imaginar um favoritismo evidente para o Chelsea. Mas dentro de campo a coisa me parece bem diferente. Até vejo o Chelsea relativamente favorito, mas não descartaria em hipótese alguma a vitória palmeirense. O grande problema do Verdão, na minha opinião, para esse jogo são os desfalques na zaga. Gustavo Gomes e Piquerez suspensos, Murilo machucado. E Gustavo Gomes e Piquerez, para mim, não tem reposição à altura. E você, o que pensa sobre todos os números que eu passei? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Agora de falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo, o Tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque no contrato de venda com Strasbourg há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o Tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Bora fechar o vídeo para falar sobre Carlos Vinícius. E as negociações com o Corinthians têm novidades importantes sobre o tema. Não é verdade que o Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. A negociação já existe há pelo menos 2 semanas. Enquanto o Carlos Vinícius conversava com o São Paulo, Fabinho Soldado entrou em contato com o representante do atleta. Centroavante, brasileiro de 30 anos de idade, que acaba de deixar o Fulham, não teve seu contrato prorrogado por lá.
Pois bem, São Paulo acabou não se acertando com o Carlos Vinícius. O grande problema foi financeiro. Mais um vídeo vazado em que o Carlos Vinícius gritava "Vai Corinthians" também pesou contra o acordo com o São Paulo. E foi isso também que despertou a atenção do Corinthians. O Timão busca centroavantes, até porque corre o risco de perder o Yuri Alberto com uma negociação para o futebol europeu. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Carlos Vinícius para entender em que pé está essa negociação com o Corinthians. E a frase foi, abre aspas, "A verdade é que o Carlos Vinícius quer permanecer no Brasil e o cenário está muito propício para o Corinthians." Essa pessoa completa, ele tem o desejo de poder jogar no Corinthians, fecha aspas. O grande detalhe é, o Corinthians ainda não formalizou uma proposta e deve fazê-la ao longo das próximas horas, até porque o Carlos Vinícius tem 3 propostas da Arábia Saudita e tem sido pressionado pelos times de lá por uma resposta. Se não houver acordo com o Corinthians, a tendência é que o Carlos Vinícius se mude para a Arábia Saudita, mas a preferência dele é ficar por aqui, até por isso ele topa pedir menos do que vinha conversando com outros clubes, como por exemplo o Tricolor. Só para completar, se você não conhece um pouquinho do Carlos Vinícius, centroavante que foi artilheiro especialmente em Portugal com as camisas de Rio Ave e Benfica. Não conseguiu ser tão artilheiro em outros clubes, mas aí tem uma curiosidade importante. No Tottenham, ele concorria, por exemplo, com Harry Kane. No Mônaco, ele concorria com Falcão Garcia. No Galatasaray, com Mauro Icardi. No Fulham, com Mitrovic. E no PSV, com o De Jong. E você, o que pensa sobre Carlos Vinícius e a possibilidade dele virar reforço do Corinthians? A saideira sobre o Timão. O Corinthians espera para essa quinta-feira a resposta do Sporting em relação à proposta feita por Biel. O Corinthians apresentou na terça-feira a seguinte proposta, 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Sporting estava pedindo 6 milhões e 800 mil euros por 100% dos direitos. O Timão e os representantes do atleta entendem que vai haver acordo. Se o Sporting responder de maneira positiva, o martelo pode ser batido ainda nessa quinta-feira.